E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo jóia, tudo jóia? Nós vamos apresentar aqui o nosso trabalho de Biogeografia. E a nossa equipe é composta pelo Erlisson, a Kilvia, a Érica, o Jonathan, a Nádia e eu, o Renê. Mas antes, para nós compreendermos melhor a apresentação do nosso artigo, é necessário nós conhecermos alguns termos. E o primeiro deles é, afinal, o que é biogeografia? A biogeografia é uma área da ciência que ela vai estudar a distribuição dos seres vivos no espaço e através do tempo. Como assim, Renê? Preste bem atenção. Essa distribuição desses organismos na Terra, ela se dá durante um período de uma escala espacial e principalmente temporal do nosso planeta. Para você compreender melhor, eu vou citar o exemplo. Por que determinado organismo, por que determinada espécie é encontrada, por exemplo, o elefante, por que ela é encontrada somente na África? A biogeografia vai se encarregar de estudar, por exemplo, essas causas. Porém, é preciso ressaltar também que existem dois tipos de biogeografia, a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. Vale ressaltar também que nesse artigo nós iremos abordar a biogeografia ecológica. Mas afinal, o que é cada uma? A biogeografia ecológica, ela vai estudar os processos ecológicos a curto prazo. Esse é o grande segredo para você compreender o que é biogeografia ecológica. Lembre-se dessas duas palavrinhas, curto prazo, ou seja, ela vai estudar a distribuição desses organismos dentro de um meio a partir de observações a curto prazo. Já a biogeografia histórica é o oposto da biogeografia ecológica. Ela é analisada a partir de fatos históricos que acontecem a longo prazo. Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo, beleza? Então vamos continuar. O próximo termo que nós devemos compreender é endemismo. Mas afinal, o que é endemismo? Endemismo é a capacidade, é onde uma determinada espécie está restrita. Deixa eu especificar melhor para você. É quando uma espécie, um animal, um vegetal, ou seja, qualquer outro tipo de organismo, é restrita a uma determinada área ou região geográfica. Mas você deve estar se perguntando, mas por que eu tenho que saber o que é biogeografia ecológica, biogeografia histórica e endemismo? Calma, tenha paciência, toma um remedinho, sua maracujina, que você vai já entender porque você precisa saber disso. E o tema do nosso artigo é uma abordagem de rede para identificar e delimitar as regiões biogeográficas. Então agora nós vamos continuar para os próximos termos para a gente compreender melhor o nosso artigo. O primeiro deles é a dispersão, mas afinal o que é dispersão? Você pode já levar para o sentido literal da palavra para você poder compreender melhor. E uma melhor definição é: a dispersão é quando uma espécie ela se dispersa do seu centro de origem, rompendo um limite geográfico. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você é aquela ovelha desgarrada da família, você e seus amigos, vocês resolvem, eu tô cansado dessa vida, essa vida cansativa. Você é universitário que está aqui estudando há muito tempo, não aguenta mais prova, trabalho, que não sabe mais o que fazer da vida, você resolve sair, resolve ir para outro lugar. Isso é se dispersar. Então, toda vida que você quiser entender o que é dispersão, lembre-se, é quando uma espécie ela sai do seu centro de origem para ir para outro local. O próximo termo é vicariância. Meu Deus, o que é vicariância? Então, pensou? Não sabia? Pois agora você vai entender o que é vicariância. Vicariância é quando é um mecanismo evolutivo em que uma espécie ancestral ela é separada por uma barreira natural. Renê, pelo amor de Deus, traduz isso que eu não estou entendendo. É nada, eu não sou tradutor, mas eu vou traduzir aqui para você. Imagina que você tem aquele vizinho que você ama, aquele vizinho que você chama todo final de semana para comer aquele churrasquinho com aquela cervejinha. Pode me chamar, viu, que eu vou também. E continuando, então vamos lá. Mas com o passar do tempo, esse vizinho começa a ser chato, a invadir seu quintal, vocês compartilham o mesmo quintal, ele começa a pegar as suas goiabas do seu pé, as mangas do seu pé de manga, olha, a sua mangueira, e assim ele começa a ser uma pessoa inconveniente. O que você resolve fazer? Resolve construir um muro, muito bem. Construir um muro para separar vocês dois. E é justamente isso. É o surgimento de uma barreira que vão separar vocês dois. Então, para fixar melhor, vicariância é um surgimento de uma barreira que vai separar uma espécie ancestral. Por exemplo, ao longo de milhares de anos, uma espécie de macacos que podem habitar uma floresta, pode surgir um rio que irão separá-los e ao longo desses milhares de anos eles irão sofrer o que nós vemos agora no próximo termo, que é especiação, que é o processo por qual se formam as novas espécies. Lembrando que a especiação não é que nem a música do Luan Santana, no estalar de dedos, não é isso. É ao longo de milhares e milhares de anos em que se formam espécies. E por fim, a extinção. A extinção é um termo bem conhecido, mas vale ressaltarmos o que é. Extinção é o desaparecimento definitivo de uma espécie.
Vale lembrar que essa extinção de espécies, ela pode ser uma causa natural, mas principalmente pela ação antrópica, a ação do homem. Então vamos dar continuidade para os próximos termos para a gente compreender o nosso artigo, que é biorregião. Meu Deus do céu! Mas afinal, o que é uma biorregião? A biorregião, elas são áreas biogeográficas que apresentam um alto grau de endemismo. Tá entendendo agora por que eu tive que explicar o que é endemismo? É quando uma espécie ela é restrita a uma área geográfica. De modo que essas espécies endêmicas, elas irão coexistir, ou seja, estarão no mesmo espaço e interagir entre si. E, consequentemente, por elas interagirem entre si, o que vai acontecer? Um termo muito conhecido dentro da ecologia, que é a biodiversidade. Então, dentro desse ambiente, há uma enorme biodiversidade e, por tal razão, essa biorregião ela é foco de estudo de áreas como a própria biogeografia e a ecologia. Outro fato muito importante para nós ressaltarmos também é que essas biorregiões elas são muito importantes. Mas por que elas são importantes? Pensa comigo. Por elas apresentarem um alto grau de biodiversidade, elas apresentam inúmeras espécies importantes e que são encontradas somente nesse local. E para isso é necessário o desenvolvimento de mapeamentos de estudos que possam auxiliar na preservação dessas espécies. De modo que, ao estudar essas espécies, nós também podemos conhecer o grau de conservação do nicho ecológico de certas espécies. Essas biorregiões elas também são muito importantes para a preservação das espécies, como eu já relatei. Mas por quê? Muitos estudos eles são focados para a preservação de espécies específicas, mas essas biorregiões têm surgido como uma opção ainda melhor para a preservação não só de uma espécie, mas de várias espécies. Mas por quê? Dentro dessas biorregiões, como existem várias espécies endêmicas, é bem mais viável e plausível você preservar a biorregião, porque, consequentemente, quando você preserva essa biorregião, você também estará protegendo e conservando as espécies endêmicas que ali vivem. É importante nós também compreendermos que essas biorregiões sofrem efeitos, e um dos principais efeitos que atuam sobre ela é a ação antrópica, ou seja, a ação do próprio homem, que pode modificar a estrutura, desde a plantação ou irrigação, ou até mesmo drenagem, a própria urbanização, que já se trata de um problema ainda maior, que é o desmatamento. Vale lembrar também que essas áreas, essas biorregiões, podem sofrer por causas naturais, como mudança do clima, excesso de chuvas. O nosso artigo, como você já ouviu anteriormente, ele tem como tema a abordagem de uma rede para identificar e delimitar as regiões biogeográficas. E é utilizado nesse artigo um método para delimitar, que é o denominado método de rede, que ele é denominado de clusters. Clusters, olha a imagem de vocês aí, não é o cluster, entendeu? É clusters. Que esse rapaz é a imagem de vocês, bicho, acaba bonito. Então, quem é esse rapaz? Não tô conhecendo não. Eu acho que é o Hugo Fernandes, bicho, tá sensualizando na foto. Garoto. Mas enfim, não é o seu crunch, não é o Hugo, mas é um método denominado de cluster, que são computadores que trabalham em conjunto, de modo que eles podem ser considerados como um único sistema. Esse sistema ele vai analisar e observar cálculos matemáticos, coordenadas geográficas e analisar também dados preliminares para fazer o monitoramento da região em foco, que no caso é a biorregião. Essa aplicação desse método de cluster ele pode ser utilizado em várias áreas dentro de uma biorregião, como por exemplo para a identificação dos anfíbios presentes dentro dela. Esse artigo ele vai abordar justamente isso, a utilização desse método, dessa rede de computadores, para identificar tanto anfíbios como plantas vasculares, ou seja, esse método ele é bastante eficaz para você poder mapear e fazer um levantamento bioestatístico de determinada espécie dentro de uma biorregião e para qual função, qual finalidade esses dados, esse levantamento pode ser utilizado. Como eu já falei anteriormente, para a preservação e a conservação da própria área da própria biorregião. No entanto, é preciso também destacar que o artigo relata que esse método ainda precisa ser aperfeiçoado, porque apesar dele classificar e delimitar melhor a biodiversidade pelo alto grau de endemismo, ele é necessário ainda haver mais investimentos, principalmente dentro dessas biorregiões e aquela coisa, a teoria é bastante diferente da realidade, ainda é preciso haver investimentos para que possa se compreender melhor a dinâmica do espaço da biorregião, até mesmo da sua própria preservação.
Entenderam, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado e valeu. Até uma próxima. Beijo do gordo!